tarde, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa 11ª sessão regulatória do ano de 2022, nesse 20 de abril, com início agora às 16 horas pontualmente, pela hora do microcomputador. Bom dia a todos, boa tarde, né, a todos presentes. Passo primeiramente a cumprimentar a mesa, que hoje é composta de maneira híbrida, vai por mim, presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, e passo a saudar o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norioara, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e a chefe de gabinete, senhora Aleia Almeida de Oliveira. Saúdo os representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, PROCON, através do secretário adjunto, senhor Edmundo Tax, também o Ministério Público do Mato Grosso, através da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora da Justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, ao TCE, através do doutor José Carlos Novelli, conselheiro-presidente, a CGE, através do senhor Emerson Hideki Ayashida, controlador-geral do Estado do Mato Grosso. Também cumprimento nesse ato Haroldo Luna Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, e através dele cumprimento todos os servidores da AGER. A nossa chefe de gabinete, senhora Aleia, e já havia cumprimentado, e também o representante da empresa, nesse ato representado pelo senhor Ricardo Caixeta. Abro a palavra para os demais diretores que quiserem se saudar, e em seguida iniciamos a nossa sessão regulatória. Boa tarde, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, cumprimento nosso diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor regulador de energia e saneamento de gás, Wilber Norioara, diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, nosso advogado geral, regulador, procurador de Estado, Dr. Felipe Borges, nosso superintendente reguladora de estudos econômicos, Janice Borges, nosso chefe de gabinete, Aleia, cumprimento também o Carlos Alberto da Silva, a Débora Inácio, assessoria de comunicação, o senhor Ricardo Caixeta, que aqui representa a empresa interessada, cumprimento a todos os representantes de órgãos de controle e também de defesa do consumidor, e a todos que vierem assistir a essa sessão regulatória. Desejo um bom trabalho a todos. Diretor. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norioara, cumprimentar o procurador de Estado e advogado-geral regulador da AGER, Dr. Felipe Borges, cumprimentar a chefe de gabinete, a Aleia, cumprimentar os representantes do Ministério Público, os representantes da Controladoria Geral do Estado, os representantes dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, em nome do Dr. Edmundo Tax. Gostaria de cumprimentar a todos os servidores da AGER em nome da superintendente Janice Alves, cumprimentar o representante da empresa interessada, o senhor Ricardo Caixeta, e a todos que vierem assistir posteriormente a essa sessão regulatória. Diretor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o nosso presidente, Luiz Alberto Nespolo. Gostaria de saudar também o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues, o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique, o nosso diretor Haroldo. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Felipe
à Alea e a todos os servidores da AGER. Gostaria de cumprimentar também aí o representante dos órgãos de controle, representante da empresa interessada e a todos aqueles que nos assistem essa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão. Diretor. Doutor Felipe. Boa tarde novamente, senhores. Eu desejo uma excelente sessão regulatória a todos. Agora faço meus cumprimentos ao representante da empresa interessada, novamente aos órgãos de defesa e proteção ao consumidor e demais representantes do poder público. Desejo também uma boa tarde ao diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, e a quem eu ainda não desejei uma boa tarde no dia de hoje, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Bom dia, boa tarde, senhor presidente, Luiz Nespolo, nossa chefe de gabinete, Aleia, o seu assistente aí, o nosso estagiário da presidência, aí no comando aí da nossa sala na operação, diretor Noril, diretor de energia, diretor Paulo Henrique Guimarães, nosso diretor de transporte e rodovia, diretor ouvidor, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior, doutor Felipe, nosso procurador de Estado e advogado-geral, em nome do Carlos Alberto Neves, nosso analista regulador, eu cumprimento todos os demais servidores que estão participando dessa sessão. Em nome da senhorita Juliana Amorim, cumprimento todos o público externo que está participando dessa reunião, dessa sessão regulatória. Uma ótima sessão para todos nós e um ótimo final de tarde para todos. Excelente, obrigado a todos pelos cumprimentos entre si. E passo, então, agora a deixar também uma saudação a todos que, porventura, venham assistir pelo site da AGER em momento posterior, no nosso site, na área de transparência e sessões regulatórias. Invocando a presença de Deus, informo que, no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 11ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, do ano de 2022. Registro cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º, da Resolução da AGER, número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28224, no dia 13 de abril de 2022, páginas 49, conforme pedido do diretor-relator do processo na 9ª sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da GERMT de 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta o processo de número AGER-PRO 2022-00011, processo físico 548048-2021, União Transporte e Turismo Limitada. Trata-se do pleito de revisão tarifária protocolizado nessa interessada junto à GERMT em 31/8/2021. O relator do processo é o diretor julgador de ouvidoria da GER, José Rodrigues da Rocha Júnior, ao qual eu passo a palavra nesse momento para que faça a continuidade do processo. Doutor José, fique à vontade. As pessoas que entraram depois que eu fiz a saudação no início desta reunião. Cumprimento a doutora Fabiana Cury, assessora da ARSEC, assessora jurídica da ARSEC Cuiabá, a Juliana Rafaela, que aqui representa o Poder Concedente, Secretaria de Estado de Infraestrutura, também a Clarice Zonta, que é a nossa coordenadora, superintendente, reguladora de ouvidoria da AGER. Passo a transmitir meu relatório sobre o processo em questão.
Processo AGE PRO 2022-0011, processo físico 54-8048-2021. Interessado, União Transporte Turismo Limitado, assunto pleito de revisão tarifária, relator, diretor regulador de auditoria, José Rodrigo Rocha. Relatório. Trata-se de pleito de revisão tarifária proposto pela empresa concessionária União Transporte Turismo Limitado, protocolizado em 29 de novembro de 2021, sob o número acima identificado, processo físico 54-8048, 2021, sendo autuado e paginado folhas 2 a 7. As folhas 09 a 18 foi feita juntada à comunicação oficial endereçada ao Poder Concedente, Ministério Público Estadual, órgão de defesa do consumidor e Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. O presidente regulador expediu ofício em 21 de dezembro de 2021 à empresa solicitando que a mesa pudesse emendar o requerimento com os documentos necessários, folhas 21. Por sua vez, a empresa interessada respondeu em 12 de janeiro de 2022, conforme o documento apostado das folhas 25 a 63. Em 24 de janeiro de 2022, a diretoria executiva colegiada da AGER tomou a seguinte decisão. AGER PRO 2022-0011, processo físico número 54-248-2021, União Transporte Turismo Limitada, assunto pleito de revisão tarifária, sorteio de relator, pauta solicitada pelo presidente regulador, a diretoria executiva colegiada, por unanimidade, determina a remessa desse processo ao diretor regulador ouvidor, que é relator prevento, em razão de sua relatoria no processo 26.791/2021. O processo 26.791/2021 trata-se de pleito de pagamento de valor com foco na recomposição integral das perdas suportadas durante o período em que a arrecadação tarifária permaneceu sendo realizada através de tarifa defasada, que foi apurado no processo físico 57.1927 de 2019, proposto pela empresa concessionária União Transporte Turismo Limitado, protocolizado em 20 de janeiro de 2021, junto ao Poder Concedente, sendo autuado e paginado. O Poder Concedente encaminhou o processo para manifestação da AGER, as folhas 171 a 174. As folhas 176 a 180 foi feita a juntada de comunicação oficial endereçada ao Poder Concedente, Ministério Público Estadual, órgão de defesa do consumidor e Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Na 491ª reunião da diretoria executiva colegiada da AGER, realizada em 5 de fevereiro de 2021, sobre o processo 26.791/2021, a União Transporte Turismo, assunto sorteio de relator, solicitação de revisão tarifária. A diretoria executiva colegiada, por unanimidade, determinou a remessa do processo do diretor regulador José Rodrigues por prevenção. O relator encaminhou o processo para manifestação da Advocacia Geral Reguladora, 52/2021 AGR, entendendo em resumo que não se pode falar em pagamento indenizatório à empresa se ainda não há trânsito julgado na sentença que ela utiliza como fundamento para o seu direito, folhas 183 a 197 verso. O relator encaminhou o processo ao diretor regulador de transporte e rodovia solicitando manifestação técnica e juntar os documentos com o objetivo de contribuir para a instrução do processo. O diretor encaminhou o processo para a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos e se manifestou às folhas 201 e 202, informando ser impossível realizar o cálculo. O processo foi remetido à Coordenadora Reguladora de Auditoria com o objetivo de que fosse notificada a empresa, para quem, havendo interesse, pudesse manifestar nos autos das folhas 203 e 206. A empresa foi notificada, conforme o ofício OU número 13/2021, folha 207. A empresa protocolou manifestação às folhas 216 a 223, que foi submetida a nova análise da Advocacia Geral Reguladora. A AGR, através do despacho 047/2021, a AGR ratificou o entendimento exarado anteriormente que não se pode falar de pagamento indenizatório à empresa se ainda não há trânsito julgado da sentença que ela utiliza como fundamento para o seu direito, folha 228 a 203. Esse processo encontra-se devidamente instruído e, em momento oportuno, será submetido à apreciação da diretoria executiva colegiada. Retornando ao processo AGER PRO 2022-0011, o relator encaminhou os autos para manifestação da Advocacia Geral Reguladora, conforme o despacho às folhas 68. Essa, por sua vez, apostou aos autos do despacho 013/2022, a AGER, concluindo que, diante da existência de parecer normativo sobre o tema, dispensa-se análise individualizada no caso de reajuste contratual, ressalvada a existência de dúvida específica registrada pelo órgão consulente, folhas 69 a 74. O relator encaminhou o processo à Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos para providências de acordo com a demanda apresentada pela empresa delegatária, bem como para que cumpra dentro de suas competências a orientação da PGE-AGR. A Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos encaminhou ofício à empresa que respondeu às folhas 78. A Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos apostou aos autos o parecer 00074/2022 CRE-AGR, que se manifestou sobre a situação da operação atual, apuração dos valores empregados no cálculo e outras considerações, folhas 80 a 103 e anexos 104 a 301, concluindo que
Conforme detalhadamente exposto acima, os custos apurados foram aplicados na tabela de cálculo tarifário, produzida nos moldes do Manual Tarifário do GEICOT, em suas diferentes situações operacionais. Anexo 1. Obteve um reajuste tarifário de 78,02% sobre o valor da tarifa vigente, 4,10, de junho de 2020, apontando para uma tarifa de R$ 7,30, facultada a plena utilização da frota e realização de horários empregados no cálculo, 62 veículos, sendo de 5% de reserva, todos em pleno funcionamento, bem como a recuperação do sistema de ar-condicionado do percentual mínimo exigido no contrato. Anexo 2. Obteve um reajuste tarifário de 61,15% sobre o valor da tarifa vigente 4,10 de junho de 2020, voltando para uma tarifa de R$ 6,60, facultada a plena utilização da frota e realização de horários empregados no cálculo, 52 veículos, sendo de 5% de reserva, todos em pleno funcionamento, bem como a recuperação do sistema de ar-condicionado do percentual mínimo exigido no contrato. Colocamos à disposição para realizar o cálculo, caso sejam determinados pela CRTR, AGER, a utilização de frota ou o número de horários divergentes na empregada nos dois cenários apontados. Tendo o processo sido devolvido ao relator em 28 de março de 2022, conforme o Polícia 304. Na sexta reunião ordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, foi pautado o processo AGER-PRO 2022-00011, União Transporte e Turismo, assunto pleito tarifária, pauta solicitado pelo diretor regulador de auditoria. A diretoria executiva colegiada da AGER decidiu por unanimidade agendar a nona sessão regulatória para o dia 12 de abril de 2022, com início às 14 horas. Importante incluir no relatório as informações complementares abaixo. Na 70ª sessão regulatória da diretoria executiva colegiada da AGER, realizada no dia 22 de junho de 2020, foi deliberado que, por unanimidade, votam pela fixação da tarifa básica do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Característica Urbana, operado no município de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão 001-2006 ASJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte Turismo Limitada, no valor de R$ 4,10. Considerando o arredondamento normatizado pela resolução 04/2007 da AGER, deveria ter sido aplicado conforme decisão judicial desde 7 de maio de 2018, e que o cálculo para parecer técnico elaborado pela equipe técnica dessa agência considerou os valores referentes ao exercício de 2018 e 2019. A vinculação da data para início da cobrança ao término do estado de calamidade pública declarado no decreto 424 de 25 de março de 2020, prorrogado pelo decreto 523 de 16 de junho de 2020. Naquele momento, a tarifa básica do serviço de transporte coletivo de característica urbana, operado pelo município de Cuiabá e Várzea Grande, já era no valor de R$ 4,10, e permanece até os dias atuais. A Prefeitura de Cuiabá publicou o decreto número 9.050 de 2022, que dispõe sobre o reajuste da tarifa de transporte público coletivo no município de Cuiabá. Com reajuste, o valor da tarifa passará para R$ 4,95 a partir do dia 9 de maio. O aumento de até 0,85 no valor da tarifa cobrada do usuário no transporte coletivo da capital depende apenas da Prefeitura de Cuiabá. Com reajuste de 20,4%, o valor da tarifa técnica ficou em 4,95 e vigora desde novembro do ano passado. Os 0,85 são absorvidos desde então pela Prefeitura, que tem o poder de decidir se vai repassar quanto e quando aos usuários. A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, SEC, informou através do seu site, ele tem o endereço, que foi feito em comum acordo a suspensão do procedimento de revisão extraordinária da tarifa técnica de transporte coletivo de Cuiabá para alinhamento de metodologia, pois havia uma divergência entre a equipe técnica da SEC e o pedido das concessionárias. A partir dessa divergência, o valor referente ao custo por passageiro do sistema, que havia sido publicado de R$ 8,40, caiu para aproximadamente R$ 7,20. Em reuniões entre os técnicos da SEC e os técnicos das concessionárias, houve concordância que a metodologia precisava ser revisada e que o valor estava acima, em razão da divergência de análise da metodologia. Portanto, em comum acordo, o processo foi suspenso, submetido à análise da Procuradoria-Geral do Município para a alteração de algumas cláusulas do contrato. O transporte coletivo em âmbito nacional acumula perdas de 25 bilhões de reais em 2 anos de pandemia. Oferta maior que a demanda para garantir o distanciamento social são motivo do impacto financeiro, afirma a associação que representa o setor. E aí tem o endereço da matéria. Transporte coletivo por ônibus urbano, presente em 2.901 municípios brasileiros, vive uma perda acumulada de 25,7 bilhões entre março de 2020 e fevereiro de 2022, devido à Covid-19. O impacto financeiro médio foi de 1,12 bilhão por mês, causado pela queda do número de passageiros e pela obrigatoriedade de ofertar um serviço superior à demanda para garantir o distanciamento social. Os números fazem parte do relatório de transporte público por ônibus,
2 anos de impacto da pandemia do Covid-19, elaborado pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, NTU. E o estudo revela ainda que o prejuízo corresponde a 33,8% do faturamento mensal do setor, que tem ocasionado, inclusive, greves e falências. Foram registrados 49 casos de interrupção de serviço, por parte de 44 empresas e 5 consórcios, suspenderam suas atividades ou deixaram de operar. Outras 13 empresas e 3 consórcios chegaram a entrar com pedido de recuperação judicial. Houveram ainda 379 paralisações temporárias por greves do protesto motivadas, na maioria dos casos, por atraso no pagamento de salários e benefícios, decorrente da dificuldade de caixa das empresas. O estrangulamento financeiro do setor, ainda de acordo com a associação, gerou uma redução de 92.581 postos de trabalho, queda de 22,7% do nível de emprego direto existente no setor em dezembro de 2019. A título de exemplo, podemos citar o que ocorre no estado de Goiás, onde o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia vai custar R$ 7,26 por usuário a partir de maio de 2022, mas o passageiro continuará pagando R$ 4,30 por viagem. Os demais, R$ 2,96, vão ser custeados por Estado e município. Este valor foi calculado de forma preliminar pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR, e ainda deve passar a ser aprovado pelo Conselho Regulador. No entanto, se assim permanecer, mensalmente o Poder Público deverá arcar com cerca de 22,1 milhões para sustentar o sistema. Desde o Estado de Goiás e a Prefeitura de Goiânia vão pagar 9,1 milhões cada. E também no Estado de São Paulo, onde caso a projeção de 4,4 bilhões para a SP Trans se confirme, o total de subsídio em 2022 deve ser de 1,1 bilhão superior aos 3,3 bilhões usados para a Prefeitura para sustentar o sistema de transporte público da capital paulista no ano passado. Na virada do ano, a previsão da SP Trans era de que o sistema teria necessidade de recursos na casa de 3,5 bilhões, segundo o número divulgado pela própria empresa no Diário Oficial. Mas o aumento de 24,9% no preço do óleo diesel anunciado no início do mês de março de 2022 pela Petrobras obrigou a empresa a rever os valores, atualizando o que internamente é chamado de gatilho do diesel, que é um mecanismo contratual aplicado na remuneração dos contratos das empresas de ônibus da cidade, toda vez que há variação excessiva do preço do diesel. E aqui tem uma tabela, onde informa o valor do subsídio de São Paulo. 2016 era 2,5 bilhões, 2017 2,9, 2018 3,3, 2019 3,1, 2020 e 2021 3,3 e 2022 4,4 bilhões de reais. Na sexta reunião ordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, 31 de março de 2022, o processo AGER-PRO 2022-00011, União Transporte e Turismo, assunto da revisão tarifária, pauta solicitada pelo diretor regulador da auditoria, tomou a seguinte decisão. A diretoria executiva colegiada da AGER decidiu por unanimidade agendar a nona sessão regulatória para o dia 12 de abril de 2022, com início às 14 horas. Na nona sessão regulatória, a diretoria executivo colegiado da AGER, realizado em 12 de abril de 2022, o processo AGER-PRO 2022-11, processo físico 54.848/2021, União Transporte e Turismo, no qual trata-se de pleito de revisão tarifária protocolizado pelo interessado, junto à AGER, em 29 de novembro de 2021, o relator do processo, o diretor regulador da auditoria da AGER, José Rodrigues Rocha Júnior, posso cumprimentar a todos, retirou o processo de pauta. Informou ainda que iria realizar diligência para manifestação do poder concedente e solicitou o agendamento de nova sessão regulatória para o dia 20 de abril de 2022, às 16 horas. O relator enviou ofício ao poder concedente Simpra com cópia integral do processo, solicitando manifestação. Por sua vez, o poder concedente, na data de 19 de abril de 2022, protocolou na AGER o ofício que segue relacionado no relatório. Simpra, ofício 165/2022, SUT SGS, Simpra, 19 de abril, endereçado ao presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, o assunto AGER-PRO 2022-00011. Prezado presidente, considerando o conteúdo do processo procitado em que trata de reajuste tarifário do transporte intermunicipal do contrato para a SJU 001-2006, uma vez que foi publicado no Diário Oficial 28.224, de 14 de abril de 2022, a reunião colegiada para o dia 20 de abril de 2022, com o fim de resolver a demanda em fomento. Considerando que o despacho 018/78/2022 CRE AGER por 81/87 aponta incompatibilidade das informações apresentadas pela concessionária, considerando que o parecer 00074/2022 CRE AGER por 89/103 indica vários valores a serem praticados de tarifa de transporte, sem informar com precisão quais valores é o indicado. Considerando que ainda o mesmo parecer citado anteriormente explica a não possibilidade de distinção entre a operação do transporte municipal e intermunicipal praticado pela mesma empresa,
Considerando que constam outros pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro que confrontam o caráter de reequilíbrio por meio de reajuste tarifário ou reivindicado, considerando a complexidade do assunto que demanda decisão de governo, deve-se ter tempo hábil para análise, bem como certificação do conteúdo e dos dados apresentados, sendo necessária a dilação de prazo estabelecido, tendo em vista a reunião agendada por essa outra agência reguladora em tempo tão exíguo. É importante noticiar que a Secretaria de Estado realizará a análise técnica dos dados apresentados pelo concessionário, a fim de respaldar a decisão do poder concedente, frente ao pedido da concessionária, a qual foi analisado pela AGER e constatado o valor maior da tarifa praticada atualmente. Nesse sentido, é importante aquecer que a CINFRA, em nome do poder concedente, cujo secretário de Estado consignatário abaixo é favorável à prática da tarifa autorizada pelo município de Cuiabá, conforme o decreto municipal número 9050, de 13 de abril de 2022, artigo 1º, que estabelece o valor de R$ 4,95 durante o prazo necessário para a execução da análise técnica do pedido. Desta forma, pede um prazo de 90 dias para análise e resposta a contento sobre o pleito da concessionária sobre o contrato ASJU 001-2006. Demais, para o momento, confiantes na boa acolhida, a solicitação aqui apresentada, ratificamos nessa oportunidade de protesto, consideração e apreço. Assinam a arquiteta Juliana Rafaela, fiscal do contrato CINFRA, e de acordo com Marcelo de Oliveira e Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística da CINFRA. Diante do exposto, considerando que eu fiz o protocolado ontem, considerando que na manifestação do poder concedente mesmo concorda com a cobrança de parte do valor apurado da concessionária apurado pela Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos de R$ 4,95, para que passem a ser exigidos do usuário a partir de 9 de maio de 2022, tendo como referência a decisão tomada no nome da Prefeitura de Cuiabá. Considerando que não restou claro ao relator os motivos apresentados pelo poder concedente para o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, considerando que o contrato de análise tem como previsão de término no mês de setembro de 2022, o relator entende que o processo ainda não se encontra devidamente instruído para o julgamento de mérito. É necessário relatar, senhor presidente. E eu gostaria, nesse momento, se fosse possível, que nós pudéssemos abrir a palavra aos representantes do poder concedente, da empresa e também aos demais diretores, a fim de que a gente consiga chegar ao melhor desenrolar para a análise deste pleito. Qual é a sua, só um perquirido, senhor, antes, para efeito normal de rito, qual é o seu encaminhamento, né, quanto ao relato, né? O senhor coloca um ponto que ainda há algo a buscar, se vai continuar na sequência com o voto, ou abriria as palavras e faria algum outro tipo de propositura, só para que tenha, antes de abrir a palavra, devido entendimento. Eu escrevi ao final a última frase do relatório, presidente, é que o relator entende que o processo ainda não se encontra devidamente instruído para julgamento de mérito. Né? Então, eu gostaria de ouvir as pessoas para que eu possa fazer alguma propositura de encaminhamento, seja agendamento de uma nova sessão regulatória, já fiz que tem mais prazo para poder estudar. Enfim, eu gostaria de ouvir. Perfeito. Só pedir a opinião do Felipe, nosso advogado-geral regulador, quanto a encaminhamentos. Nesse momento, né, uma vez lido o relatório, é aberta a palavra para as partes interessadas. O diretor-relator perquire-se para abrir também para os diretores. Eu só peço se abro para as partes interessadas e, no segundo momento, para os relatores, após a posição do relator, para os demais diretores, aguardo sua orientação jurídica quanto ao encaminhamento antes de prosseguir, para que o rito seja adequado. Boa tarde, presidente e demais integrantes da sessão regulatória. Pela ordem, após a leitura do relatório, deve ser concedida oitiva às partes interessadas e, após, aí sim, compete aos demais diretores explanarem suas opiniões conforme solicitado pelo diretor-relator. Muito obrigado pelos devidos esclarecimentos. Então, indago para as partes legitimadas presentes, primeiramente para o poder concedente, através da Juliana, se quer se manifestar, e, na sequência, a empresa. Boa tarde, presidente, toda a diretoria e quem está presente. O poder concedente entendeu, na análise do processo,
que não teve subsídios suficientes para tomar uma decisão de imediato, tanto é que foi levado ao secretário de Estado, que entendeu ter uma dilação de prazo para poder compreender melhor, já que o aumento da tarifa ia acarretar um prejuízo para a população, né, uma vez que a gente já vem enfrentando há tempos atrás protestos quanto em relação ao aumento da tarifa do transporte intermunicipal dessa região. Ontem mesmo tivemos protestos deste caráter, né, que prejudicou bastante a população, tanto na cidade de Cuiabá como de Várzea Grande. Então, o poder concedente não está se omitindo a essa questão, mas está tentando entender qual que é o melhor procedimento a ser tomado nesse momento. Até porque já houve outros reequilíbrios de caráter econômico-financeiro demonstrado pela empresa, o qual o poder concedente acatou, e mais este aumento de tarifa, não que não seja justo, com certeza por conta do aumento do combustível e de outros adventos que fugiram ao caráter do contrato, mas que depende também de uma decisão de governo frente ao dispêndio de dinheiro que talvez o poder concedente vai ter que se mostrar a fazer, né? Então, nesse momento é melhor a gente ter calma e pensar naquilo que realmente é o melhor a ser feito. É isso. Obrigado por suas manifestações. Dr. Ricardo Caixeta, fique à vontade também de se manifestar, é um momento que é reservado para isso. Boa tarde a todos. Só cumprimentar a todos aí na pessoa do presidente da AGER, o Luiz Alberto, e dizer o seguinte, parece que está havendo alguma confusão com relação à questão do desequilíbrio e a questão da tarifa. O desequilíbrio, quando foi cobrado algum desequilíbrio, ele foi cobrado por uma coisa que já aconteceu, que foi do passado, tá? Então, nós estamos cobrando uma diferença relativa a alguma coisa passada. A tarifa, ela visa a buscar um reequilíbrio para o futuro, tá? Para que não ocorra novos desequilíbrios, tá? Então, a tarifa ela vale do ponto, a partir do momento que ela aumenta para frente, não para trás. O pedido de desequilíbrio vale daquele ponto ali para trás, não para frente. Tá? Então, são duas coisas. O cálculo feito pela Coordenadoria de Estudos Econômicos apontou para um valor de tarifa de 7,30, tá? Que é o valor do custo do sistema para operar com os 62 ônibus, que é o que está sendo pedido para a empresa fazer. Tá? E esse custo, ele existe, ele está aí, tá? Ele não tem como a gente fugir dele. Tá? Então, na hora que vocês fazem uma prorrogação de prazo de 90 dias, a grande pergunta é o seguinte, quem vai bancar esse custo por 90 dias? Tá? A empresa ela agora é responsável de subsidiar o sistema de transporte. Nós já estamos numa situação que a doutora Juliana aí reportou, ontem mesmo teve manifestação, esses dias para trás teve manifestação, a empresa não tem mais recursos para fazer manutenção de veículos, né? Porque é inviável. O preço, o que a empresa arrecada com a tarifa hoje, tá? Não dá para pagar o diesel e a folha de pagamento. Tá? Não dá para pagar diesel e folha de pagamento. Tá? Nós estamos tendo que fazer uma complementação mensal para cobrir diesel e folha de pagamento. Tá? Agora, quanto mais o restante dos compromissos da empresa. Tá? Então, eu acho que se tem uma posição de que se vai tirar de pauta, o processo não está julgado, o valor de 7,30 é um valor que já está claro, foi calculado pela Coordenadoria de Estudos Econômicos da AGER. Manifeste que esse valor é o valor que a empresa precisa receber para que depois a gente não tenha que, por esse período, entrar com um pedido de desequilíbrio econômico-financeiro para comprovar que é tudo aquilo e leva uma eternidade até que isso vire recurso no caixa da empresa.
Então, que fique consignado que até enquanto a prefeitura não decide enquanto o governo do Estado não decide o que fazer com esse contrato, qual que é a melhor alternativa que o governo vai achar, tá? Que considere que a tarifa é 7,30 e que daí para frente, quando chegar lá na frente, no dia que tomar a decisão daquilo que vai ser feito, que calcule só essa diferença entre o valor que está sendo cobrado para o 7,30 para multiplicado pela quantidade de passageiros transportados, para ser uma coisa bem mais simples e fácil da gente conseguir resolver rapidamente, porque não tem quem aguente passar esse tempo todo sem os recursos necessários para manter o sistema. E outra coisa, os 4,95, pelo que está visto aí, está colocado, ele é incontroverso, então que se comece a cobrar os 4,95 a partir do dia 9 de maio, tá? E que essa diferença dos 4,95 depois para os 7,30, que quando apurar, que se faça essa cobrança simplesmente pelo cálculo de multiplicar a quantidade de passageiros transportados pelo valor dessa diferença tarifária, tá certo? Porque a situação da empresa hoje é uma situação extremamente delicada. Delicada porque o custo está aí, não tem jeito de eu pedir, chegar lá na Petrobras, Petrobras, aguarda aí mais 90 dias, nós estamos decidindo aqui, vocês aumentam daqui a 90 dias, a partir do mês que vem, nós temos dissídio coletivo dos motoristas, tá? E que provavelmente nós vamos ter uma pancada aí de aumento no salário de motorista, porque já teve aí 1 ano e pouco aí que não teve reajuste nenhum, tá? E o pessoal agora está num sufoco danado. Então, virar e falar assim, não, vocês esperam aí mais 90 dias. É inviável, isso não vai acontecer, tá? Então, nós precisamos de uma posição que defina e que se tome decisão. Isso já era numa pauta do dia 12. Aí, dia 12, já tirou de pauta, passou para o dia 20. Dia 20, tira de pauta, pede mais 90 dias, vai para quando? Tá? Essa tarifa de 4,10, ela já está vigindo desde 2020, junho de 2020. Ela foi definida em dia 23 de junho de 2020. Tá? Então, vai para 2 anos já sem reajuste. Né? Então, a situação realmente é bastante complicada. E a gente gostaria de ter uma compreensão por parte de vocês para que as decisões fossem tomadas e agilizadas no menor tempo possível, porque é difícil manter o transporte funcionando da forma como está. Tá? Feito, obrigado por suas manifestações. Eu devolvo, conforme rito, a palavra ao diretor relator, para que faça o encaminhamento legal que quer fazer em relação ao processo. Senhor presidente, eu indago aos colegas diretores se eles gostariam de se manifestar antes de eu fazer alguma propositura. Eu abro novamente a palavra ao diretor Felipe quanto ao rito legal, só para que no nosso processo não sofra percalço de questionamentos, se nossos regulamentos, se é possível ouvir os diretores antes de emissão de algum encaminhamento da parte do diretor relator, porque eu entendo, pelo estudo da nossa resolução, que tem 3 saídas. Ou a diretoria chega por necessidade de diligências, ou tem um voto, ou tem uma retirada de pauta pelo relator. Eu não sei se podemos ouvir previamente, antes da emissão de uma posição do diretor relator, porque ficou meio vago, diretor, para a minha parte, e peço essa orientação ao nosso advogado-geral regulador. Boa tarde novamente, presidente. Eu entendo que, a princípio, deveria haver uma sugestão do diretor relator de encaminhamento processual, aí sim para conceder posteriormente a manifestação dos demais diretores. Gentileza, doutor José, fica à vontade. Bom, presidente, senhores diretores, eu vou fazer uma propositura de encaminhamento aqui, considerando as manifestações feitas pela representação do Poder Concedente e também do representante da empresa,
para tentar encontrar uma alternativa nesse momento aqui, sensibilizado pelas manifestações que foram feitas. Então, eu vou escrever no chat aqui, e aí vou lendo, para a gente poder tentar encontrar uma alternativa. Considerando que a Prefeitura de Cuiabá publicou o decreto 9050 de 2022 e dispõe sobre o reajuste da tarifa do transporte público coletivo do município de Cuiabá, com um reajuste no valor da tarifa passará para 4,95 a partir do dia 9 de maio. Né? A gente já tem esse encaminhamento. Nós já temos também, considerando que a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos já postou nos autos o parecer 00074 de 22, se manifestou sobre a situação da operação atual, a apuração dos valores empregados no cálculo e outras considerações, as folhas 80 a 103 e anexo 104 a 301. Por sua vez, o poder concedente, considerando que o poder concedente se manifestou com a concordância da cobrança do valor de R$ 4,95, conforme o ofício 165/2022, SUT, SG, Sinfra, enquanto ele faz o estudo que ele apontou aí, que é necessário, né, que seja realizado. Considerando que a empresa solicitou nos autos um valor superior aos R$ 4,95, esta conclusão, e aí, de acordo com o que o representante da empresa se manifestou, né? É inequívoco que o valor de R$ 4,95 é incontroverso, né? Por todas as óticas analisadas no processo até o momento, é a conclusão que a gente chega em razão disso tudo, né? Então, presidente, eu vejo que existe a possibilidade da gente estabelecer a fixação de uma tarifa. Presidente, seu microfone está aberto. Não, agradeço o aviso. Há a possibilidade de ser estabelecida a fixação de uma tarifa básica para o serviço de transporte coletivo, que é municipal, de característica urbana, né, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, então, em um caráter provisório, né, no valor de R$ 4,95. E aí, a partir do dia 9 de maio de 2022, né, que é a data que está estabelecida pelo município de Cuiabá, isso em razão da integração do transporte, né, do intermunicipal com o municipal de Cuiabá e Várzea Grande. Então, eu penso que, sem a gente decidir com relação ao mérito, porque no mérito a gente tinha que julgar aí que a tarifa, estabelecer se a tarifa ia ser de 7,30 ou de 6, como sugerido pela nossa... Como sugerido não, né, como apontado no estudo técnico feito pela Superintendência de Estudos Econômicos, como o valor é incontroverso e todas as partes já se manifestaram nessa direção, eu não vejo prejuízo da gente estabelecer provisoriamente a possibilidade de uma tarifa de R$ 4,95 acompanhando a data base aí estabelecida pela Prefeitura de Cuiabá. Né? Seria uma decisão provisória até o julgamento do mérito do processo, né? E aí nós teríamos também, e aí em razão das manifestações que a Superintendente de Transporte da Sinfra, que representa o poder concedente, fez, estabelecer alguma contrapartida por parte da empresa, né? Nós estamos vendo aí na imprensa uma série de manifestações feitas, né, pela sociedade. Nós temos aí até a data de 9 de maio de 2022, então a gente tinha que criar uma obrigação para a empresa. Então, na minha avaliação, a gente tinha que determinar aí a obrigatoriedade de um aumento real na frota de 10% no número de veículos, para melhor atender a sociedade, até que a gente tome uma decisão de mérito nesse processo, né? Sob pena de revogação dessa decisão provisória, né? Ou seja, a empresa poderá passar a cobrar os 4,95 a partir de 9 de maio de 2022, mas desde que ela coloque aí 10% a mais de veículos do que o que estão operando hoje, né, na praça,
buscando o melhor atendimento aos usuários. E aí também, presidente, para que a gente possa continuar dialogando, né, e tomar a decisão de mérito desse processo, eu faço, para concluir minha manifestação e encaminhamento aos diretores, e tudo que eu estou falando eu escrevi, estou colocando aqui no chat para todo mundo poder compreender a minha fala, uma vez que eu não tenho um voto escrito, até porque minha manifestação já foi na direção de que não acredito que a gente tenha como julgar o mérito desse processo hoje. Meu encaminhamento é pelo agendamento de nova sessão regulatória para 2 de maio de 2022, às 9 horas da manhã. Essas são as minhas considerações. Eu acredito que com esse encaminhamento a gente consegue pelo menos dar um passo na direção de tentar caminhar na direção da solução do problema, e estou aberto ao diálogo para continuar buscando o melhor deslinde para a análise do processo em questão. Perfeito. Eu vou só usar novamente o recurso do advogado-geral regulador, uma vez que não é costumeiro a expressão do voto fracionado assim. Pergunto para o doutor Felipe se devemos dar um intervalo até que se emita o voto e voltamos, ou se pode proceder com encaminhamento de voto por voto fracionado em texto, para não haver prejuízo na decisão, uma vez que eu entendo que isso é um voto parcial, né, por 4,95. Se eu estiver errado, pode me interromper, doutor José Rodrigues, a qualquer momento, só para que haja um encaminhamento correto e não haja prejuízo na decisão, né, a qualquer momento. Né. Então, só para ver se podemos considerar um voto ou se deveríamos dar um intervalo até que o doutor José transferisse para um voto formal e fizesse a leitura como é costumeiro. A nossa resolução, presidente, ela não prevê essa questão de decisão cautelar e uma posterior decisão de mérito na sua sequência. Mas diante do caso concreto e na busca aí por minimizar maiores prejuízos da concessionária e também para minimizar um conflito de operacionalidade dos sistemas, uma vez que a integração entre o sistema municipal e o intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande, eu não vejo prejuízo nesse voto como medida cautelar do diretor relator José Rodrigues, com a posterior decisão de mérito em momento que ele julgar oportuno. Tá. E não precisa apresentar formalizado, pode ser dessa forma, por chat, não há prejuízo, só para que possamos, a partir daí, tratar com os demais colegas diretores. Não há prejuízo, uma vez que depois vai ser incluído em ata. Então, a publicidade, ela é respeitada de uma forma integral. Tá. Eu vou só, então, fazer de uma forma diferente, se o senhor permite, tentar escrever a redação para depois submeter para a opinião dos demais diretores, né? Vou pedir que a Leia escreva, né, para tentar... Presidente, só uma questão de ordem, diretor Paulo está falando, a sessão pública, ela está sendo gravada, presidente. Sim. Então, eu vejo que, assim como acontece em qualquer fórum e colegiado, né, os votos, eles são expressos no momento da sessão. Então, eu não veria, pelo menos da visão que eu tenho, técnica, e pelo que dispõe a Resolução 01/2012, prejuízo na expressão de voto oral. Inclusive, isso já foi feito em algumas reuniões deliberativas aí que afetam interesses diversos. Não, eu estou falando só em prejuízo. Meu entendimento, o meu entendimento como ficou fracionado é tentar escrever ele com um texto, que vai ser o nosso texto de ata, para ver se há concordância do doutor José na forma. É isso a expressão do que ele está tentando encaminhar, para que então a gente submeta para votação sem prejuízo de interpretação, não sim do fato que o doutor Felipe já deixou claro que é possível, mas sim juntar, como tem fragmentos em 3 ou 4 textos, juntar como um pretenso voto com a concordância dele, que é a expressão da intenção dele, né? A gente submete aos demais, até porque se houver esclarecimento, esclarece e devidamente, né, submete pelo voto de cada um de nós, né? Eu, você e o doutor Noril, conforme o rito prevê. Fica à vontade, doutor José, abriu a câmara. A minha sugestão, presidente, é que copie o texto da forma como está aqui no chat que eu encaminhei
e coloque na ata aí como está escrito aqui. E aí a E- gente já poderia dar sequência na reunião e ouvir os outros diretores. Isso, ele é um voto, ela já vai projetar para nós, tá, doutor José? Aí só vê na íntegra, o senhor vê se tem concordância na expressão, e a partir daí a gente submete aos demais. Só um minutinho, assim que ela puder, já projeta. Está em tela, ela vai dar uma lida para ver se, enquanto isso, quem é mais visual vai lendo, né? Os demais ouvindo, e vamos ver se a expressão do seu voto, doutor José, no final, para submeter aos demais. Então, processo número AGER-PRO 2022-00011, processo físico número 548048 de 2021, União Transporte Turismo Limitada. Trata-se de pleito de revisão tarifária protocolizado pela interessada junto à AGER em 29 de 11 de 2021. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria da AGER, José Rodrigues Rocha Júnior, que após cumprimentar atores retirou o processo de pauta. Na verdade. Não retirou, não. Não, o senhor colocou. Eu manifestei que o processo não se encontra devidamente instruído para julgamento de mérito. É a primeira frase que eu coloquei lá. E manifestou. Ele não se encontra devidamente o quê, doutor? Deu um eco aqui. Está lá, tinha manifestação no chat às 16h36. O processo não se encontra devidamente instruído para Tem mais julgamento embaixo, de não mérito. tem? Com a devida vênia, vamos com calma, que de fato é bem complexo tirar do chat para cá. Vamos com calma. Vou copiar, tal qual. É a expressão do voto, né? Está correto aí o primeiro parágrafo.
Aí ele seguiu, aí o senhor seguiu, né? Considerando que a Prefeitura de Cuiabá publicou o decreto 9.050/2028, de 2022, que dispõe sobre o reajuste da tarifa de transporte público coletivo do município de Cuiabá. Com reajuste, o valor da tarifa passará a R$ 4,95 a partir do dia 9 de maio. Considerando que a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos acostou aos autos o parecer de número 0074/2022, SEE-AGER. CRE mesmo, tá? CRE mesmo, porque ainda é anterior, né, presidente? Que se manifestou sobre a situação da operação atual, a apuração dos valores empregados no cálculo, e as outras considerações, as folhas de 80 a 103 e anexos de 104 a 301. Considerando que o poder concedente se manifestou com a concordância da cobrança no valor de R$ 4,95, conforme ofício 165 de 2022 da SUT GS Sinfra. Considerando que a empresa solicitou nos autos o valor superior a R$ 4,95, resta inequívoco que o valor de R$ 4,95 é incontroverso. Assim, estabeleço a fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, em caráter provisório, no valor de R$ 4,95, a partir do dia 9/5/2022, data estabelecida pelo município de Cuiabá, em razão da integração do transporte intermunicipal com o município de Cuiabá e Várzea Grande. Municipal, como que é, presidente? Eu não entendi. Ah, tá. De Cuiabá e Várzea Grande. Até a data de 9/5/2022, a empresa detentora do contrato da concessão 001/2006, a SJU, União Transporte Turismo Limitada, fica obrigada a aumentar a frota atual de 10%, sob pena de revogação da decisão. Perfeito. Doutor José, enquanto ajusta meramente espaçamento entre linhas e alinhamento do texto, é esse o texto que o senhor expressou como voto? Presidente, está quase tudo certo. Só aqui no local onde houve a mudança, eu coloquei, em razão da integração do transporte intermunicipal com o municipal de Cuiabá e Várzea Grande, virou município. Então, se for fazer esse texto, tem que colocar os municípios, né? Porque aí está se retratando as duas cidades. Tem que colocar no plural. Ou volta o transporte municipal, ou coloca no plural da maneira como está aí. Ficou bom assim? Os municípios, até para não dar uma confusão, né? Perfeito. Tudo bem? De acordo, presidente. Ok. Beleza. Senhores, alguma dúvida sobre o voto do doutor José, ou podemos coletar os devidos votos dos demais? Caso não houver manifestação, considero que não tenho dúvidas. Em não tendo dúvida, submeto para os demais diretores como eles votam em relação ao tema em pauta. Vamos em ordem alfabética, por estarmos à distância. Solicito o voto do diretor Paulo quanto ao tema em epígrafe. Antes de proferir meu voto, presidente, eu preciso tecer algumas considerações. Por uma visão equivocada do Estado, e aqui eu me refiro ao Estado lato sensu, se criou uma cultura de uma regulação não tão ativa e que gera, na realidade, alguns percalços. E aí, esse contrato de concessão, ao longo do tempo da sua execução, houve algumas situações, e inclusive judicializadas, que ensejaram,
na atual condição que se encontra. Então, se criou uma cultura com a visão de que a regulação deve destruir o serviço público, infelizmente. Então, a capacidade de investimento da empresa, e é notória aí não pelas causas, mas sim as consequências da não ação do Estado, aí eu falo, me referindo a outros governos, a outras agências, né, ou outras formações de diretorias que tinham a visão que, infelizmente, não deveríamos, entre aspas, garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E, por isso, existe uma série de situações que estão judicializadas e uma série de medidas que foram tomadas ao longo da execução do contrato, protelatórias quanto aos pedidos de reajustes tarifários. E aí, inevitavelmente, o transporte chegou nessa situação crítica. Naturalmente, o advento do término contratual está próximo, aí, como bem relatou o nobre diretor Zé Rodrigues, né? E o Estado e a AGER, nos termos da sua atuação, garantindo a sua autonomia técnica, funcional, financeira, já se manifestou aí, tecnicamente, em dois cenários, né? Naturalmente, com uma frota ainda aquém do que era prevista no contrato, que era previsto 78 veículos, e aí se construiu dois cenários, uma tarifa na qual, com 52 veículos, o valor adequado seria 6,60, e num outro cenário, 62 veículos, a tarifa seria 7,30, eu vejo como prudente, no mínimo, esse voto do diretor Zé Rodrigues, no sentido de uma medida cautelar ou provisória, de não coadunar com essa visão de regulação visando a destruição ainda mais do serviço público. Que eu imagino se o Estado hoje toma uma decisão de vão retomar a concessão, como é que vai ser atendida a população? Naturalmente, a AGER ela tem tomado as providências cabíveis com relação à má prestação do serviço, mas, por outro lado, ela precisa garantir a saúde financeira da empresa para que a empresa tenha condições necessárias para executar bem o serviço. Num passado não muito obstante, a AGER foi muito cobrada por ações de fiscalização em todo o Estado territorialmente muito grande, 141 municípios, 3 vezes o tamanho da Alemanha, e sem a condição de dar resposta à sociedade, não porque a AGER não queria fazer, mas pelo número exíguo de funcionários, a falta de recursos, a falta de valorização dos servidores. E graças a esse governo e essa diretoria, a gente tem se esforçado aí no sentido de garantir uma maior eficiência às nossas ações, ao serviço público e à sociedade. E os primeiros frutos estão sendo colhidos. Naturalmente, se o Estado garantir que a empresa tenha as condições adequadas financeiras, ela vai conseguir prestar um serviço adequado à população. Então, eu vejo como muito prudente, gostaria de parabenizar aí a decisão cautelar do diretor Zé Rodrigues, com o fito de não causar maiores prejuízos que, inevitavelmente, vai acabar atingindo a população. Então, eu voto com o relator, senhor presidente. Nós não estamos ouvindo, presidente. O senhor está falando? Fechou? Ok, tinha sido fechado à distância no computador do sistema. Doutor Noril, o seu voto em relação ao tema em epígrafe. Boa tarde novamente, presidente e demais diretores. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o diretor Zé Rodrigues, que teve a coragem de analisar rapidamente o pedido da empresa interessada. Parabenizar também o
a manifestação do diretor Paulo e também do parecer jurídico que o doutor Felipe acabou de conferir, que deixou claro aí que não tem prejuízo, né? E eu gostaria de acrescentar também que este valor é incontroverso. Então, diante de todas essas fundamentações aí do diretor, do doutor Felipe, eu voto com o relator. Tem 3 itens, né? Cortou sua fala, doutor Noril. Em que parte cortou, presidente? Cortou na parte que o senhor vota com o relator em diante. Não, então, eu voto com o relator e foi nessa que eu terminei. Senhores, O senhor ouviu? ouvimos sim. Está expresso seu voto concordando com a integridade do voto do relator, correto? Correto. Perfeito. Então, sem prejuízo, essa presidência, nós temos 3 decisões no voto do doutor José. Eu elogio também, assim, o voto feito, mesmo que de uma forma não tão tradicional, esse voto pela tutela, eu também considero algo incontroverso. Entendo que não haverá prejuízo ao poder concedente quanto à sua análise. Voto a favor e junto com o relator no item A e B, quanto ao incontroverso, que é o 4,95, e também quanto à necessidade de aumento de 10% da frota no mínimo, né? Sempre pensando e conversando, Ricardo, que entendemos que deva ser mais, né? Por conta de poder fazer frente à necessidade da população. Entendo nossa problemática, estamos no meio dela para solucionar e sou parte da solução e não do problema. No entanto, acho um pouco intempestivo o agendamento para 2/5 da ação regulatória, uma vez resolvido o problema que é incontroverso. Pode ser que requeira da parte da Cinfra um melhor estudo na forma de fazer e pode ser uma solução benéfica para a população e para todos. Não sei se com o tempo pedido, mas também não sei se 2/5 é adequado, né? Estou falando de 90 dias, me parece um tempo grande, mas 2/5 me parece um pouco rápido para marcar uma vez resolvido o incontroverso. Então, eu veria que para agendamento seria melhor a gente deixar se resolver, né, com os devidos tratativos do diretor relator e de toda essa diretoria, junto com a Cinfra, que é o poder concedente, e à medida que tiver a solução definitiva, a gente agendaria com rapidez, como sempre fizemos quando o tema requer, né, com uma sessão extraordinária, agendaria. Mas sem prejuízo do voto, eu entendo que essa parte do item C, que é o agendamento, não vai ser por unanimidade, e sim os 2 primeiros itens. E o agendamento eu não voto junto com o relator, por considerar que devemos dar um tempo ao poder concedente, entender como é que ele pode ajudar na solução do problema, dentro das instruções normais do processo, uma vez solucionado esse problema que é incontroverso, a parte incontroversa do problema. É só em relação ao meu voto, e então vamos ler o extrato como ficou para ver o entendimento dessa decisão. E a chefe de gabinete tiver, nós fizemos a leitura do extrato e podemos encerrar a presente sessão. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe... Muito pouco tamanho, ou fecha o chat, por gentileza. É melhor fechar o chat. Ótimo. Pode aumentar um pouco o tamanho também. Só um minuto para adequar bem para quem está lendo. Perfeito. Pode fazer a leitura e peço desculpas pela interrupção. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, José Rodrigues Rocha Júnior, relator do processo, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, profere a seguinte decisão: por unanimidade, decide pela fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana
operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, em caráter provisório, no valor de R$ 4,95, a partir do dia 9/5/2022, data estabelecida pelo município de Cuiabá, em razão da integração do transporte intermunicipal com os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. B. Aumentar a frota atual em 10%, sob pena de revogação da decisão. E, por maioria, decide agendamento da sessão regulatória para o dia 2/5/2022, às 9 horas. Doutor José Rodrigues, de acordo com o texto em tela. Senhor presidente, no item B, eu acho que o texto que fica melhor é determinar a empresa que aumente a frota, né? Perfeito. É isso aí. Que é o que o usuário precisa hoje, né? Mais ônibus rodando para atender. Estou de acordo com o texto. Que aumente. Perfeito. Diretor Paulo, de acordo com o texto em tela. De acordo, presidente, eu queria deixar registrado que hoje também houve a expedição já de uma ordem de serviço determinando nova fiscalização na concessionária. Houve também a lavratura de 8 decisões monocráticas em relação a algumas ações que a GER vem tomando no curso aí, e tentar melhorar continuamente o serviço, e as ações vão continuar. Só queria deixar registrado isso, como está sendo gravado. E estou de acordo, presidente, com a ata. Obrigado. Doutor Noril. Estou de acordo, presidente.